Estamos a... Ótimo, muito bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos iniciar a nossa reunião. Já estamos 5 minutos, passamos 5 minutos já. Eu vou fazer uma pequena leitura do Evangelho, do capítulo 11, uma mensagem de Lázaro, em Paris, 1862. A mensagem chama A Lei de Amor. Depois da mensagem, nós faremos a nossa prece inicial e passamos a palavra para você, Oduvaldo. Sim. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que é esse o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que lhe conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje de resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco das suas crisálidas, se conservam escravizadas aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestiais. Lázaro. Então vamos fazer nossa prece. Nós vamos pedir aos nossos benfeitores, ao nosso anjo guardião, nosso amigo tão próximo do nosso coração, dos nossos destinos, pedir a Jesus que Ele esteja entre nós no dia de hoje e que possa cumprir em nós, na disseminação do Evangelho,
à vontade do Senhor. Pedimos que abençoe o nosso irmão, o Dona Valdo, que as suas palavras possam ser sinceras, cheias de luz, de sabedoria e de amor. Deus, nosso Pai, derrama sobre nós, sobre a nossa terra, as bênçãos do seu divino amor, que não falte no nosso lar a sua presença. Em teu nome, Jesus, em nome de todos aqui presentes, nós iniciamos nossa pequena reunião na manhã de hoje, te dando graças, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Meu irmão, olha, seja muito bem-vindo. O Instituto Espírita Allan Kardec de Maui te recebe com muito carinho e te dá as boas-vindas a você e todos os seus amigos, que agora, a partir de agora, serão nossos amigos também, que todos possam participar e usufruir desse banquete do dia de hoje, em torno do Evangelho, em torno da ciência, em torno da filosofia, em torno da espiritualidade. Nós pedimos que você fique muito à vontade. Nossa reunião, nosso encontro é muito fraterno, muito simples, onde nós consideramos um encontro de corações em torno do Evangelho, sabe? Buscando um aprimoramento da vida. E nós gostaríamos de conhecer você um pouquinho mais. Então, se você, Oduvaldo, puder fazer uma pequena apresentação da sua pessoa para a gente conhecer, todos nós aproximarmos um tanto mais de você e depois você fica à vontade. Muito obrigado, viu? Valeu, muito obrigado, Paulo. Aí, primeiro, a nossa gratidão aí pela gentileza. Nos sentimos honrados com o seu convite de podermos partilhar juntos com os irmãos de Maui o conhecimento espírita, a visão espírita do mundo, das nossas vidas, né? Então, sou muito grato pela oportunidade de estar com vocês. Quanto à minha jornada na área espírita, eu posso dizer aos irmãos que eu sou formado em teologia vinculada ao espiritismo. Nós estudamos com a Churama, que está aí por perto, junto, estudamos 6 anos de teologia vinculada ao espiritismo. E como dentro do curso de teologia tinha tinha uma disciplina vinculada à física quântica, nós também embreamos para esse lado um pouco para nos ajudar a entender. E vamos dizer assim, nos surpreendemos com uma vinculação muito forte entre a física quântica e o espiritismo. Mas é uma coisa que vem aos poucos, isso não é assim correndo, vamos assim dizer. E fruto também dessa minha interesse, desse despertar por compreender alguma coisa, eu fiz alguns cursos também com a doutora Miti Goswami, que trabalha muito a ideia de física quântica e espiritualidade. E eu trabalho aqui, ajudo, né, melhor dizendo, a Associação dos Médicos Espíritas do Paraná, que tem em todo o planeta, tem associação de médicos espíritas em que trabalha assim uma relação, um laço entre ciência e espiritualidade, entre a medicina e a espiritualidade. Eu faço, inclusive, muitas palestras para a Associação de Médicos Espíritas em todo o Brasil, vinculando ciência, saúde e espiritualidade. Mas hoje aqui nós vamos falar de um tema extremamente agradável, para mim, pelo menos, espero que os irmãos gostem também, que é sobre o Cristo, Jesus. Entendendo, eu gosto de ver isso mais num conjunto, em que Moisés começou a obra, Jesus deu continuidade e o Espiritismo irá concluir. Mas como forma de conhecer,
com amplitude de conhecimento. Não precisa todo mundo ser espírita. É uma noção do caminho que leva todos nós a Deus, nosso Pai. Então, eu gostei muito da sua oração, porque é muito oportuna, porque nós vamos tratar exatamente, nós vamos fazer hoje 3 convites. Um convite de Jesus, o Cristo, um convite que a vida nos faz, e o convite ao bem, para finalizar. Na realidade, são 3 convites. E eu relembro aqui, quando você mencionou no texto aí, a lei do amor, que Jesus nos deixou, o Cristo nos deixou. Fé, esperança e caridade. A fé e a esperança é intrínseca ao Espírito. A caridade nós temos que praticar. A caridade nós temos que praticar. Pôr a mão na massa. E caridade não é só dar dinheiro, que talvez seja a parte até mais fácil. É pôr a mão na massa para servir ao próximo, né? Então, neste processo todo, no momento que nós estamos numa transição muito forte, que não é só no Brasil, é no planeta todo, aí em Maui você já deve estar sentindo também que os tempos são de grandes mudanças, tempos de uma nova pandemia que nos assusta, mas também nos leva a refletir. E eu iniciaria, antes de entrarmos propriamente na palestra, fazer uma pequena reflexão com os irmãos. Deixa eu ver se... Aí, deu. Então, neste momento de desafio que nós estamos tendo, uma pandemia que graça no mundo todo, no planeta todo, trazendo dificuldades, angústias, né? De que forma o Espiritismo pode contribuir com o progresso? Aliás, essa é uma missão do Espiritismo desde 1857, é combatendo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O materialismo não é que ele seja errado, nós estamos na matéria, temos que viver a matéria, mas entre viver a matéria e ser materialista, vão algumas diferenças, porque temos que perceber que não é só matéria que existe, não é só o mundo material que existe. Não podemos nos ater ao poder, à riqueza, à beleza, porque são coisas importantes, sim, mas que faz parte de um conjunto maior. Então, vejam o que acontece, e aqui eu estou falando do que o Espiritismo nos traz e nos orienta também, e nos orienta. O progresso da humanidade se faz de forma regular e lenta, que resulta das forças das coisas. Mas quando um povo não avança rápido o suficiente, a providência provoca, em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Quer dizer, podemos dizer assim, um cutucão de Deus, para que a gente desperte, a gente siga em frente, né? Como diz André Luiz, vocês já viveram séculos incontáveis e têm pela frente milênios sem fim. Então, o aprendizado do espírito é permanente, né? Agora, neste momento, e aqui eu voltaria para fazermos uma reflexão do momento que todos nós estamos passando, seja qual for o país, seja qual for a cidade, o estado, seja onde for, a sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento a correção moral do comportamento e a educação moral dos pensamentos. Este é o momento que nós estamos passando, porque você vê guerras, assassinatos, feminicídios, várias atitudes que não condiz com o espírito humano. Nós não estamos aqui para isso. Nós viemos aqui para aprender a amar e depois voltamos para casa, lá onde tem muitas moradas na casa do Pai. Então, cabe a cada um de nós examinar a nossa consciência. Como diz um amigo meu, o que eu estou fazendo com o barro que leva meu nome? O que eu estou fazendo com o barro que leva meu nome? Por isso que a pandemia atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento de novos tempos.
que são chegados. A geração nova, que Kardec avisou em 1868, e que vamos ver, assim, as orientações que Jesus já nos deu. Porque o Espiritismo, ele traz, assim, o cristianismo, o Espiritismo e cristianismo ensinam a mesma coisa. Não há diferença, nem poderia ser diferente. Eu estou falando cristianismo e espiritismo ensinam a mesma coisa. Nem poderia ser diferente, estou repetindo. Mas então vamos ver assim. Bom, eu gostaria de mostrar ao nosso amigo Paulo, este aqui é o livro que foi lançado no Brasil, agora no mês de dezembro, que traz todas as informações do momento atual que estamos passando. É um livro riquíssimo que nós estamos estudando com muito carinho. Caso o grupo de Mauí tenha interesse, a Amazon está vendendo. Não se está vencendo a publicação, porque está saindo assim, com volume muito grande de compras. Então, caso o Paulo e o seu grupo tenham interesse, na Amazon está à venda. Aqui não estou fazendo divulgação do livro. O mais importante que o livro são as informações que ele traz. Muito bem, agora vamos conversar sobre o convite de Jesus, primeiro, do nosso Cristo, o ungido, o convite ao bem e os convites da vida. Vamos falar sobre 3 convites. Bom, primeiro, nós temos que refletir aqui, eu gosto muito de pensar assim sobre a obra maravilhosa que Joana de Ângeles faz conosco, com a humanidade. Ao lado de Emmanuel e André Luiz, nos ajuda com certeza e muito. Vocês, Paulo, que já estudaram, estão estudando Joana de Ângeles, vocês sabem do que eu estou falando. A fortaleza. Mas quem é Joana de Ângeles? Né? Que foi Joana de Cusa, né? E que esteve lá no túmulo de Jesus, que vivia no palácio de Tiberíades, prestando serviço a Herodes Antipas, e chamou-se Joana de Cusa, porque Cusa era o nome do marido. Depois ela reencarnou como Santa Clara de Assis. E a última encarnação dela foi aqui no Brasil, na Bahia. Aliás, desculpe, foi no México, como Joana Inês de la Cruz, que revolucionou a história cultural e poética do México. E aqui no Brasil ela esteve encarnada como Joana Angélica de Jesus, na Bahia. Então, esse espírito é simplesmente maravilhoso e nos traz reflexões de muita profundidade, especialmente no aspecto psicológico. Mas vamos começar aqui pelo convite que Jesus nos traz. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vejam a força desse ensinamento de Jesus. Mas a pergunta que fica para todos nós, fazemos isso? Nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos? Não importa quem seja, como seja, onde seja, em que condições esteja. Porque o amor é o que move o mundo. Nós somos criaturas de amor. Até grandes cientistas descobriram isso. Eu gosto até de uma colocação que Einstein fez. Se você tiver que escolher entre o mundo e o amor, se você escolher o mundo, você não terá amor. Agora, se você escolher o amor, você conquistará o mundo. Vejam a importância da afetividade. Não importa se você é cientista, filósofo, médico, não importa a sua profissão, mas tudo aquilo que você fizer, ame. Coloque amor que dá certo. Tudo dá certo se você tiver amor em sua vida, no seu proceder. Mas Jesus não ficou aí. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama a Deus não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Se Jesus nos revelou que o nosso Deus é um Deus de amor, então nós também somos criaturas de amor.
O amor está em seu coração. Deixa ele sair, deixa ele trabalhar, deixa ele se tornar efetivo através de um abraço, de um afeto, de uma palavra, de uma ajuda, de uma contemplação, de uma leitura, uma oração à distância, de um pensamento positivo, amando até os inimigos. Será que fazemos isso? Por isso é aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, e se eu não tivesse amor, seria como o bronze que soa e o símbolo que tine. Essa epístola de Paulo é de uma força muito forte. Talvez mais importante até do que a própria epístola é o motivo da epístola. Quando ele escreveu essa epístola sob orientação de Jesus, ele escreveu para a cidade de Corinto, onde graçava a sexualidade de forma desarvorada. E ao invés de ele escrever uma carta repreendendo, ele falou do amor. Então, vejam a forma brilhante de se colocar sempre o amor diante, às vezes, até de um problema, no mínimo, desconfortável, né? E aqui, nós falamos, depois da Santa Ceia, Jesus, depois ele lavou os pés, depois da Santa Ceia, ele lavou os pés, retomou o manto e voltou à mesa e lhes disse: compreendei bem o que vos fiz? Todos ficaram surpresos com a atitude de Jesus, né? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Se, portanto, o mestre e o senhor vos laveis os pés, também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vos façais. Será que nós lavamos os pés dos nossos irmãos? Não de forma simbólica, mas amparando no momento de dificuldade, no momento de dor. Agora, na pandemia, com tantos irmãos desencarnando, sofrendo, famílias sofrendo, as nossas orações, será que estão sendo dirigidas para esses irmãos? Estamos lavando os pés de todos, começando pela nossa família, voltando para a sociedade e depois para todo o nosso planeta. E aqui, começamos uma reflexão. Existem duas formas de chegar a Deus: por amor ou pela dor. Qual é a escolha que nós fazemos? Que temos que, aliás, fazer todos os dias. Será que a nossa vida é de amor ou preferimos aprender pela dor? Qual é a nossa escolha? Lembrando que nós temos o livre-arbítrio. Então, a escolha é nossa, a responsabilidade é nossa, porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas para onde nós olhemos, a gente vai encontrar os convites da vida. Muitos convites se dirigem a espíritos idealistas, aqueles que já atingiram um certo nível de conhecimento, que são estimulados para evoluírem mais. Lembrando que nós, como espíritos, fomos criados simples e ignorantes, mas o nosso destino final, não sei nem se é final, mas a nossa ascensão a sermos espíritos puros. Este é o caminho de todos nós. Chegaremos à angelitude, sim, cada um de nós. Não importa como sejamos hoje, os erros que cometemos, os acertos que cometemos, não importa. Chegaremos à condição de espíritos puros. Isto está na questão 170 do Livro dos Espíritos. Mas muitas vezes se olha para espíritos, irmãos que estão atormentados, e esse convite da vida está convocando ele para mergulhar, para não ter um sofrimento que é perfeitamente evitável. É o aprender pela dor. Será que precisamos disso?
Muitos, às vezes, fazem essa escolha, mas não é nada agradável, porque não esquecemos, a cada um será dado de acordo com as suas obras. E hoje, no planeta todo, nós temos avanços tecnológicos que facultam altas cargas de informação, que às vezes até nos constrange face à velocidade, e às vezes nos tiram dos nossos ideais. O avanço tecnológico está, assim, de uma forma surpreendente. E aqui eu falo até para o Paulo, as informações que nós temos, que o avanço tecnológico ele vai dobrar a cada 12 meses. Eu não sei se eu choro ou fico assustado, mas a velocidade está incrível. Então, o mundo está numa mudança, numa transformação muito forte, e nós temos que acompanhar, tá? Sem desespero, sempre com esperança e com caridade. Esses avanços tecnológicos alargam no horizonte, mas às vezes transcendem a nossa capacidade de aprender. Especialmente aqueles que estão na minha idade, que já estou com 77 anos, as minhas netas navegam na internet, no celular, de forma muito rápida, muito veloz. Eu, às vezes, prefiro um pouco mais devagar. Sobrevivo, mas mais lento. E veja bem o que acontece. As pessoas, os netos e filhos, muitas vezes, vão visitar a avó que está muito sozinha. Mas olha como fica-se em casa. Será que nós não cometemos esse erro? A avó solitária está todo mundo ali no celular, que não conversam com a avó. Será que é certo isso? Será que não é hora de guardar o celular? Eu tenho um filho que mora no exterior, Paulo, e ele tem um trato com os amigos, é o seguinte: quando eles vão jantar, coloca-se uma cestinha no meio da mesa e todos são obrigados a colocar seus celulares ali. Se tocar o celular, não há impedimento nenhum que você atenda, com uma condição: você vai pagar a janta de todos. Então, é uma forma de o pessoal se acalmar um pouco, né? Tá bom o ritmo assim, Paulo? Então, continuando. Então, nós temos, hoje, num momento assim, uma falação de desespero que me chama a atenção. As coisas são muito... As palavras muito fortes, muitas vezes, muito montadas, muito armadas, mal interpretadas, muitas vezes. A balbúrdia do sexo está, assim, latente, forte, eu diria até assustadores. E, às vezes, a gente fica até um pouco revoltado, um grito de revolta quando se examina determinadas situações, determinadas atitudes de alguns seres humanos que nos assustam. Será que estamos aqui para amar ou para ofender? Será que estamos aqui para cooperar ou para destruir? Nós temos que escolher de que lado nós estamos, porque vamos ter que colher aquilo que fazemos. Mercadoria do prazer ofende os nossos sentidos. Às vezes, a impressão até de uma loucura generalizada, uma alucinação que nos assusta. Guerras, assassinatos, algumas situações de ataques públicos que nos assustam, né? E que nós compete paz no coração, amor e muita oração. A hora é de muita oração. E, naturalmente, nesta situação de alucinação, muitas vezes ficamos com medo. Isso nos assusta, mas só tem um jeito de superar este momento, esta angústia injustificável, através da oração, da fé em Deus, do amor a Jesus, o nosso Cristo, e o amor pelos nossos semelhantes. Amando, inclusive, os nossos inimigos, que não é nada fácil, mas devemos fazer isso, né? Eu diria até que não devemos, nós precisamos fazer isso. Aqui, um recado da Joana de Ângeles para todos nós. Ocorre que a Terra transita de mundo de expiação para mundo de regeneração, segundo informações de Allan Kardec da espiritualidade superior.
Mas como é que está acontecendo isso? Será que essa pandemia faz parte desse processo? De nós sairmos de um mundo de provas e expiações para o mundo da regeneração? Eu penso que sim. Os tempos marcados por Deus são chegados. Dizem de todos os lados em que grandes acontecimentos vão se realizar para a regeneração da humanidade. Essas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas sim o seu cumprimento. Nós, espíritas, principalmente, temos que estar assim, vivaz, desperto, atuantes, conectados com os ensinamentos que os espíritos trouxeram ao planeta a partir de 1857. Coroando agora com 3 espíritos maravilhosos, Emmanuel, André Luiz e Joana de Ângeles. O momento não é para vacilo. O momento é para agir no bem, na paz, no amor, na caridade. Não temos outra saída, porque Deus é de amor e Jesus nos trouxe isso, e Kardec também. O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-los, os bons predominarem sobre os maus. Quer dizer, ainda não está acontecendo isso. Então, eles falam reinar na terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. E aqui, os espíritos ainda nos avisam, a transformação da humanidade foi anunciada. E é chegado o tempo que todos os homens, amantes do progresso, se apresentem e se apressem, porque essa transformação se fará pela encarnação de espíritos melhores, que formarão na Terra uma nova ordem. Gente, isso é de 1857. E hoje nos chama para prestarmos atenção no que os espíritos avisaram. Lembrando que o espiritismo é o consolador prometido. Aquele que vem explicar, complementar aquilo que Jesus disse. O Consolador prometido, que vou pedir ao Pai, ele mandará o Consolador prometido para explicar as coisas, para compreendermos o nosso processo aqui neste planeta. E aqui eu convido os irmãos para que façam uma leitura, sugiro uma leitura de Mateus 22, 1 a 14, e também do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 1 e 2, que trata do festim das bodas. O grande convite que Jesus trouxe para todos nós. Mas alertou, aquele que não tiver preparado para as bodas será expulso da festa. Porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Então, vamos nos preparar para estarmos prontos para o festim das bodas. Isso não significa que Deus punirá alguém, não. Todos terão oportunidade, mas talvez não mais neste planeta. Terão oportunidade de continuar evoluindo, sim, com certeza. E este aqui poderia ser uma imagem estereotipada do que poderia ser o mundo da regeneração. Como Júpiter já é. Vocês, naturalmente, não estão vendo aí antena de celular, grandes prédios. Você percebe uma harmonia, né? Até porque, nesse mundo de regeneração, a comunicação será pelo pensamento. Então, vai acabar a mentira, a traição, uma porção de coisas que está nas nossas portas aí. Segundo as informações espirituais que nós temos, esse processo deve se curar aí por 2055 a 2060. Este período será de grandes transformações que já começaram. Então, nós estamos seguindo esta linha aqui. Mundo primitivo, situação que a Terra passou, só lembrando, o nosso planeta tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Os primeiros
hominídeos, os espíritos que encarnaram como homem, foi mais ou menos há 250 mil anos atrás, algo por aí. Então, esse mundo primitivo veio até mais ou menos 12 mil anos atrás, quando o homem começou a constituir família, descobriu a semente de trigo, então parou, abandonou a caça e a coleta exclusivamente e passou a constituir família, a fazer o seu plantio. Nós passamos essa fase do mundo primitivo. Agora estamos no mundo de provas e expiações. Mas ainda é um mundo que o mal predomina sobre a Terra. Eu acredito que todos nós nos assustamos, às vezes, com o que vemos. Mas se estamos aqui, é porque Deus confia em nós. Temos que fazer a nossa parte. Não importa quando seja. É difícil? Pode ser. Eu acho até que é muito difícil. Mas estamos prontos para ela, todos nós. Especialmente juntos, unidos, independente da nossa crença, da nossa fé. Todos somos irmãos. E aqui nós vamos, então, para o mundo da regeneração, onde as almas que ainda têm o que espiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Lembrando assim, então, nesse mundo da regeneração das portas, não significa que vai ter só gente boa lá. Eu não sei nem se eu vou estar lá, mas tenho esperança, né, de que a gente faça o melhor para poder estar. Né? Que não façamos como nós, lá atrás, devemos ter feito, como exilados de capela, que aprontamos lá e tivemos que vir para o planeta Terra. E, naturalmente, não fica aqui só na regeneração, porque é um momento de passagem, como se nós estivéssemos com a nossa família numa viagem e lá pelas tantas resolvêssemos parar à sombra de uma grama verde, de um riacho de águas cristalinas, de uma árvore maravilhosa, e ali sentamos para nos alimentar e repousar na viagem. Seria uma regeneração. Porque temos que seguir em frente. Porque nós, querendo ou não, vamos chegar ao mundo feliz, onde o bem supera o mal. Pense que maravilha que nos espera lá na frente. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio e nós temos que fazer o que temos que fazer. Juntos. Como disse Santo Agostinho, nós precisamos uns dos outros para sermos nós mesmos. Porque a união faz a força. Estamos juntos. E depois ainda teremos um mundo muito mais evoluído quando chegarmos à condição de espíritos puros. Todos nós chegaremos lá, sem dúvida, né? E para gravitar na unidade divina, já foi estabelecida uma meta pelos espíritos, na questão 1009 do Livro dos Espíritos. Gravitar para a unidade divina, esta é a meta da humanidade. Para atingi-la, 3 coisas são necessárias: justiça, amor e ciência. Olha aí, Paulo. Justiça, amor e ciência. Este é o caminho. Este é o nosso norte, como espíritos ocasionalmente encarnados. Precisamos, mais que nunca, aprendermos a amar, desenvolvermos a nossa inteligência e praticarmos a justiça. Este é o caminho. Mas os convites que a vida nos faz precisam da nossa cooperação. Essa cruzada do amor e da caridade nos chama para passo gigantesco em direção à liberdade plena, como espíritos puros que seremos um dia. Pensem que maravilha será isso. O bem domina-te, guiando tuas aspirações nos rumos infinitos. Esperança, embriagando a nossa alma, nos conduzindo à claridade divina, aos teus painéis mais íntimos. Pensa, eu acho que o Espiritismo nos traz, assim, uma reflexão muito importante.
em que, em algumas casas espíritas, eu tenho lembrado isso. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Isto muda tudo. Nós somos imortais, o corpo é transitório, é uma vestimenta que nós vamos trocar a roupagem quando desencarnarmos. Então, eu sou um espírito imortal. A morte não existe. Jesus matou a morte, mostrou que ela não existe. E muitas vezes, eu até me assusta, Paulo, algumas vezes, eu encontro espírita que tem medo de morrer ou de desencarnar. Puxa, não é querer morrer, que é um pouco diferente, né? Ou querer desencarnar. Não, tudo ao seu tempo. Mas, quando for, vá de boa vontade, vá com calma, com tranquilidade, você já sabe o que vai acontecer. Agora, não esquece, quando chegar lá, a primeira pergunta que vão te fazer é a seguinte: quais foram as tuas obras? Essa é a pergunta. E interessante também refletirmos, todos aqueles que nós ajudamos vão estar nos esperando. Todos aqueles que nós prejudicamos também. Então, eu penso que temos que praticar o bem, porque o bem vai para o irmão e volta para nós. Hoje está tudo ligado. Tudo ligado. Então, o bem que eu faço para o meu irmão, eu faço para mim mesmo. E assim, vamos juntos. Por isso, a vida te convida para a reflexão, para travarmos diálogos sublimes, respeitosos, a humildade que nos convoca para o desprendimento, a fé que muda a nossa paisagem interior, exterior também. O dever, a luta incessante para as atividades religiosas, artística, intelectual, seja qual for a atividade. E muita paciência. Cuidando, a cuidadosa realizações em profundidade. Em suma, nós seguirmos o Cristo ao serviço da luz, sem excessos. O grande mal da humanidade chama-se radicalismo. Isso vale para os espíritas também. Espírita radical é um perigo, como qualquer radical é um perigo para a humanidade. Portanto, olhemos as nossas ações. Se nossas palavras são de doçura, de respeito, de ânimo, de afeto, de acolhimento, nós temos que nos vigiar em tempo integral. Ainda ontem, homens célebres fizeram coisas notáveis porque aceitaram o convite da vida. Aceitaram e se libertaram de resultados felizes, se liberaram com resultados felizes, mediante os quais se engrandece, renovaram outros homens, outras mulheres e o mundo. O mundo é outro, depois de Tomás de Aquino. O mundo é outro, depois de Sócrates, Platão, de Aristóteles, de Moisés. É outro depois de Einstein, depois de Santo Agostinho, depois de Isaac Newton, tantos outros, depois de Max Planck. Olha quantos espíritos maravilhosos. São Luís, que hoje vive em Júpiter. Tantos espíritos que mudaram a mentalidade do planeta para melhor. E nós estamos fazendo a nossa parte? Claro que aí eu falei, são de espíritos missionários, obviamente, como Jesus. Nós temos a nossa missão, talvez pequenas, menores, mas missões que nós nos propusemos a fazer através do nosso planejamento reencarnatório. E aqui, Joana de Ângeles nos lembra esses exemplos. John Milton, cego e pobre, deixou a limitação de lado e ditou à esposa e filhas uma poesia de lirismo ímpar, O Paraíso Perdido. Cego e pobre, não se deixou vencer por isso. Olha a obra que ele fez. Entende? Você pode, sempre pode. Esse Carlos Steinmetz, uma deformidade física. Olha ele ao lado de Einstein. Tornou-se um cientista insuperável. A limitação física não é nada, porque quem está no comando é sempre o espírito. Sempre é o espírito. Aquilo que eu disse, eu sou um espírito, eu não tenho um espírito.
O corpo físico é um detalhe, o instrumento de trabalho, podemos dizer assim. O instrumento de trabalho. Aquilo com que nós agimos, no que chamamos de matéria, para fazermos o bem. Esse é o nosso dever. O Stevenson, Roberto Louis Stevenson, tuberculoso, esqueceu as dores e se tornou um esteta da literatura. Olha o exemplo. Isso que Joana de Ângeles procura nos mostrar, que a gente não deixar se limitar por causa de um detalhe, às vezes. O Aleijadinho, que você deve conhecer bem, Paulo, né? Lá da tua terra, apesar de dores cruéis, experimentava em face de terrível enfermidade, esculpiu com a pedra com arte primorosa. Lá em Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e Congonhas. Tua terra, Paulo. Martin Luther King não temeu a discriminação racial e encabeçou as marchas da paz, inspirando na resistência pacífica, logrando inestimável conquista para os irmãos perseguidos pelo preconceito. Olha que exemplo, olha que exemplo. Estigmatizado por estranha enfermidade ou sem elas, mas tocados por amor e beleza, muitos servidores atenderam os convites da vida. E fica uma pergunta para nós: será que nós estamos atendendo o convite que a vida nos faz? O Paulo, eu tenho certeza que ele foi para Maui e está mudando tudo aí, né? Olha ao teu derredor, aprofunda as observações. As cultas vozes inarticuladas em melodias sublimes da natureza. Mas, principalmente, faz alguma coisa que te assinale positivamente a sua passagem pela Terra. Não importa o que você faz, se é grande ou pequena, mas faz algo que assinale que você passou por aqui e deixou um rastro de luz. Isso é importante. Não é que você faça isso para você faz para todos. Mas não vamos esquecer, mais se beneficia quem melhor serve. Mais se beneficia quem melhor serve. Qualquer contribuição de amor ao próximo e aprimoramento próprio vale muito. Não perca a oportunidade, não te excuses, pelo amor de Deus. Não deixe passar uma oportunidade de servir ao próximo. Às vezes, um telefonema, uma doação para alguém que está passando fome, né? O acolhimento de uma pessoa que está passando por um momento difícil, né? Uma oração, mesmo que à distância, que para a oração não existe distância. Quando você ora, o fluido cósmico universal leva para onde você destinou. A vida é um sublime convite. Este livro apresenta alguns. Medita neles. É uma modesta contribuição para a nacionalidade brasileira, quando evoca seu sesquicentenário, né? Ela voltou um pouquinho mais, este convite aqui, para a situação do Brasil, que, como Paulo sabe, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, a responsabilidade espiritual que o Brasil tem com todo o planeta é muito grande. E quem nasceu no Brasil, como todos nós, tem uma responsabilidade ainda maior. De transformar, de ajudar o Espiritismo como forma de o conhecer, graçar o mundo respeitando todas as religiões. Inclusive em Maui, né, Paulo? Liberta-se das algemas escravocatas de qualquer natureza. Agora, viver na Terra é uma honra que ninguém pode subestimar. Apesar da dificuldade, nós estarmos encarnados no planeta Terra é uma honra, é uma oportunidade de ouro. Será que nós temos consciência disso? Que estamos aqui para aprender a amar e depois voltamos para casa, nos preparando para a próxima encarnação. E assim vamos seguindo. Não esqueça, quem te enviou ao trabalho na Terra está observando o teu esforço. Estão nos vigiando. Olha o que cada um de nós está fazendo. E não é só o nosso anjo da guarda.
que fica nos inspirando. Tem mais espíritos familiares da família espiritual que estão te apoiando e estão de olho em você, em nós, né? Então, quem te enviou o trabalho na Terra está observando o teu esforço. Um dia, Jesus, compreendendo a necessidade de levar os homens à felicidade do seu reino, aceitou um convite, ao mesmo tempo um desafio, e veio à Terra para erguê-la, transformando a breve dor em miséria que baterão em retiradas. Por isso que Jesus é o nosso modelo e guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos. O nosso modelo e guia. Para que nela se instale os dias da Jerusalém libertada em plenitude de paz. É este momento que nós estamos passando. Seguindo celeremente para o planeta de regeneração. Só para dimensionarmos, estão encarnando espíritos cada vez mais evoluídos em nosso planeta. Deem uma olhada nas crianças que estão chegando. Talvez nem todas, mas estão chegando crianças que estão vindo numa velocidade incrível, incrível. E uma informação não é reservada porque estamos numa reunião em aberto, mas São Francisco de Assis reencarna no planeta, não sabemos em que país, em 2030. Veja a mudança, a noção de caridade que ele vai nos trazer. Ele vai reencarnar em 2030, mas somente vai se revelar em 2045, quando tiver 15 anos. Mas lá já nós estaremos bem próximo da regeneração. Então, são mudanças muito fortes no planeta. E nós temos a honra e o privilégio de estarmos aqui neste planeta, para fazermos a nossa parte. Com amor, com fé, com esperança, com destemor também, enfrentando tudo que seja possível que nós possamos usar a linguagem do amor, a linguagem do afeto e do acolhimento. Por isso que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que Cristo veio ensinar aos homens. Gente, esta colocação do Evangelho é de um primor. Veja, que Cristo veio ensinar os homens a lei do amor, fé, esperança, caridade. Esse é o nosso norte. Isso é o que a nossa consciência. Lembrando que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. O Livro dos Espíritos, questão 621. Então, nós temos na nossa consciência tudo o que devemos fazer de certo. Mas não podemos trabalhar mais a ausência do amor. O amor tem que ser o nosso norte, a nossa prática no dia a dia, na hora a hora. A vida é um curso avançado de aprimoramento. Através do esforço e da luta. Se a própria pedra deve sofrer burilamento para refletir a luz, o que dizer de nós mesmos? Chamado, desde agora, exteriorizar os nossos recursos divinos. Veja bem o que está dizendo aqui. A própria pedra sofre burilamento. Mas e nós? Será que nós queremos ser burilados? Acontece que todo mundo quer ser diamante, mas ninguém quer ser lapidado. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Agora, já que temos que ser lapidados, não é melhor sermos lapidados pelo amor? Mas muitos estão preferindo ser lapidados pela dor. Então, usemos a linguagem do amor. Aí a lapidação fica talvez até mais rápida e mais confortável. E para finalizar, assim, indo para... Pois, finalmente, assim como quereis que vos façam os homens, também fazeis vós a eles. Tratai os outros como gostariam de ser tratados.
que Jesus nos deixou ensinamentos para este momento. Eu relembro aqui quando ele diz no Sermão da Montanha: os mansos e pacíficos herdarão a terra. Isso também significa que quem não é manso e não é pacífico vai sair da terra. Se você quer sair da terra, a escolha é sua, não tem problema nenhum. Não é castigo, não é punição, é oportunidade que você tem de ir reaprender algumas coisas, depois voltar para cá. Depois voltar para cá. Não há nenhum problema quanto a isso. Mas volta melhor, com certeza. O sofrimento humano, na atualidade, pouco difere das velhas injunções que vêm sentenciando homens, por cujo meio o espírito elimina e expulsa os equívocos e sobe, ascende pouco a pouco em direção ao infinito. Nós não podemos mais olhar cor, perceber que, independente da cor, do credo, ali é um irmão, um espírito que está aprendendo, está evoluindo como todos nós. Com uma regrinha básica: quem pode ajudar, ajuda. Quem não pode ajudar, é ajudado. A ótica de Cristo, sempre respeitando o livre-arbítrio. Sempre. Sempre. Porque o livre-arbítrio é um atributo do espírito. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Temos sempre que lembrar. Talvez até eu esteja repetindo isso. O plantio é livre, a colheita é obrigatória, como espíritos que somos. Em todos os lugares, multidões padecem, experimentando amargura sem nome. Às vezes, em situação de miséria orgânica, social e moral. O nosso país ainda precisa muito, nós temos muitas favelas, pessoas que sofrem, que passam por circunstâncias que não desejaríamos a nenhum dos irmãos. Mas, em metrópoles modernas, também se aglutinam milhões de criaturas. Em pequenas cidades também, nos campos. Agora, qual é a diferença que tem entre um apartamento de luxo e uma favela que está ao lado? São espíritos do mesmo jeito. E será quem é mais feliz? Porque eu gosto muito de uma reflexão. Quando encontramos um irmão, pessoas, nós perguntamos: como vai você? Como você está? Naturalmente, a pessoa responde: não, está tudo bem, a família está bem, eu estou bem, está tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas será que essa é a pergunta correta que nós fazemos? A pergunta mais correta não seria: olhe nos meus olhos e me diga uma coisa, você é feliz? Você é feliz? Mas olhando nos olhos. Se o cara desviar os olhos, é porque não. Então, nós estamos aqui para sermos felizes, para distribuirmos e partilharmos o amor. Então, palácios suntuosos diferem apenas na paisagem, igualando-se na estrutura daqueles que o habitam. Aqui, não sei se o Paulo vai lembrar, mas tem um ditado que diz assim: pobrete mais alegrete. Será que muitas vezes a pessoa que vive mais humilde, numa situação mais difícil, ele não é mais feliz? Porque eu sempre raciocinei: existem duas formas de ser rico. Uma é ter bastante dinheiro, outra é precisar de pouco. Qual será que nós escolhemos? Eu não estou aqui dizendo que não pode ter dinheiro. Felizmente, tem pessoas que têm dinheiro que fazem caridade, abrem uma empresa, dá emprego, recolhe tributos. Não estou, vamos dizer assim, tirando o valor do dinheiro, mas desde que ele seja usado para a prática de bem. Eu fico muito triste quando vejo uma pessoa rica acendendo charuto com uma cédula de $100. Será que é para isso que a gente é rico? Quantos pratos de comida você poderia dar para as pessoas com essa nota de $100? Iates, automóveis suntuosos, será que precisamos disso? Pelo menos eu tenho um raciocínio. Eu não estou aqui para um dia ser o homem mais rico do cemitério. Não adianta nada. Então, para a gente ir em paz. As necessidades
as necessidades reais que geram situação como infortúnio, sempre decorrem do espírito. Aquilo que eu disse. Paulo, estamos na reta final aqui, já estou terminando, Paulo. Sempre decorre do espírito. Lembre-se, eu sou um espírito, você é um espírito, nós espíritos estamos no comando, usando um corpo físico para atuar na matéria. Só isso. Só isso. Então, vamos aproveitar essa oportunidade reencarnatória para dar o nosso melhor. Por essa razão, sem descuidar dos auxílios ao corpo e ao grupo humano, com o indispensável sustento imediato para a vida honrada em condições de dignidade. O convite ao bem nos impele à iluminação da consciência, sobretudo de modo a erradicar as questões constringentes que fomentam a miséria e os desajustes de toda a ordem. A consciência é o nosso guia, a nossa referência, onde está escrita a lei de Deus. Será que seguimos a lei de Deus? Lembrando que a lei de Deus está no Livro dos Espíritos, na questão 624, não, 579 a 809. São 279 questões do Livro dos Espíritos que trata da lei de Deus. Que nós temos que ter assim meio 614 a 892, 279 questões. Esparze misericórdia pela estrada onde segues, estendendo socorro geral. Esclarece e consola, para que a semente do bem que consigas plantar numa vida se transforme em gleba feliz no tempo futuro. Ou seja, Paulo, nesta encarnação nós já estamos preparando a próxima. Então, é muito importante não olhar só nessa ótica, mas não perder a oportunidade de fazer o bem, de praticar o bem, o amor, o afeto, o acolhimento. E a tempestade da hora que vivemos é, muitas vezes, fonte do bem-estar em horas que vamos viver. Que todos nós passamos por momentos difíceis. Mas tem uma regrinha básica, assim, que penso que vale para todos nós. Sempre que vamos melhorar, primeiro nós temos que piorar. É muito interessante isso. Você quer melhorar? Você quer ser um bom espírito? Quer? Então vamos estudar. Pega o livro aí, vamos lá, vamos estudar. Muito estudo, horas e horas de estudo. Você quer construir a sua casa? Não, então tem que fazer o financiamento, arrumar dinheiro, trabalhar, fazer hora extra. Quer um emprego melhor? Vai estudar, faça um curso, formação, graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, e ali vamos. Deus nos quer espertos, muito espertos no bom sentido da palavra. E o verdadeiro homem do bem tem fé no futuro, por isso eu coloco os bens espirituais acima dos bens temporais. Aquilo que você falou na oração, que passa das sensações para o sentimento. E o amor é o requinte do sentimento. Então, eu penso que nós já passamos a fase das sensações, nós todos não. Uma grande parte dos espíritos já passaram a fase das sensações, agora estamos na fase do sentimento. E aqui, eu relembro um detalhe que a doutrina espírita nos orienta. Não esquecer, é o espírito que sente, ama e escolhe o que chamamos de realidade. É o espírito que sente, pensa, ama e escolhe o que chamamos de realidade. E até o critério de realidade já mudou. Mas como não é uma palestra científica, nós não vamos falar disso agora. E, finalizando, convite à vigilância. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A vida material é fraca. Por isso que nós temos que sempre orar e vigiar. Mas não é vigiar o outro, é vigiar a nós mesmos. Porque muitas vezes se entende que é vigiar, não, então eu vou ficar olhando todo mundo e vocês estão fazendo certo. Não, é orar e vigiar você. Como é que você está indo nesta
jornada reencarnatória. E com isto aqui, eu finalizo agradecendo aí a oportunidade, Paulo, de estarmos juntos, de aprendermos juntos, a nossa gratidão, né? E espero ter contribuído, dentro dos meus limites possíveis, que são muito limitados, para a sua casa espírita, para os irmãos da cidade de Mauí e também para todos os irmãos que nos dão a alegria de estarem junto conosco. Muito obrigado. Nós que te agradecemos, professor Oduvaldo. Olha, com certeza, eu acredito que o professor tocou em pontos culminantes da vida, em convites extraordinários que a vida nos faz, apontados pelo dedo e a sabedoria de Joana de Ângeles. Então, acreditando nisso, eu percebo que todos nós fomos tocados pelas ideias que o professor trouxe para nós, conectando-nos a esse convite extraordinário. Eu gostaria de, por alguns minutos, ouvir vocês. Fiquem à vontade, vamos explorar esse contexto, através do professor Oduvaldo. Ele está aqui, é uma sabedoria que pode ser explorada. Vamos usufruir dessa árvore bondosa e frondosa. Abrem o microfone, vamos manifestar, fiquem à vontade. Se você permitir, Paulo, quero registrar aqui, nós temos um amigo, irmão, médico espírita aqui da cidade de Curitiba, João Schneider, um grande amigo nosso, médico espírita. Também temos o Dr. Marco Aurélio, que é da Associação Médica Espírita de Santana do Livramento, lá no Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê! Que maravilha, gente! Olha, se alguém tiver alguns sintomas, aproveite que aqui está cheio de... Vamos colocar assim. Mas vamos ficar à vontade. Vamos manifestar. Eu creio que o pessoal já colocou alguma pergunta. Tem um comentário. Obrigado pelo convite, senhor Oduvaldo. Como sempre, aprendi um pouco mais. Adorei a palestra. Essa é a Ninha Bartolomeu. Fiquem à vontade, gente. Vamos perguntar. Ele trouxe tantas ideias. Olha, Paulo, lembra só do seguinte, o que nós combinamos, que as perguntas fáceis são comigo e as difíceis é tudo para você. Não, as difíceis tá aqui, ó. Tá aqui. E não tem dificuldade, não, sabe, Eduvaldo? Eu creio que num pensamento socrático, aquele que pergunta, ele está buscando identificar o que já se sabe, sabe? Entende? E a sua fala foi muito lúcida, o seu convite foi muito lúcido. Você trouxe para nós, aproximou um tanto mais do pensamento de Joana de Ângeles, que nada é do que a conjunção do Cristo, daquilo que o Cristo nos ensina e nos ensinou. Nós encontramos todo o pensamento de Joana de Ângeles no Evangelho. No plano das ideias platônica, né, de Platão, ele deixa esse pensamento, essa ideia de que nós devemos passar pelo mundo onde deixamos marcas, em que aqueles que vêm após possam olhar e falar: aqui passou um gigante, aqui passou um homem que contribuiu com a humanidade, para a humanidade. Então, esse é o convite. No geral, eu percebi isso, que a Joana de Ângeles está
chamando-nos a atenção para a gente atender o convite da vida, observar o que a vida está nos convidando. Eu até perguntei o que é melhor da vida. Essa é uma pergunta que eu gostaria de te ouvir, professor. Eu acho que todos estão mais capacitados do que eu para responder, mas eu vou ajudar dentro do possível. Por favor. O melhor é nós construirmos a nossa evolução na paz e no amor. No amor ao semelhante, no amor à vida, no amor ao planeta, ao universo, a Deus, a Jesus, amando o próximo como a nós mesmos, como Jesus nos orientou, né? Então, para que no último dia a gente olhe para trás e percebeu que se não fez tudo o que gostaria de fazer, pelo menos fez o melhor que pôde, fez o melhor possível. Como disse aquele filósofo, no dia que você nasce, todo mundo ri, só você chora. Mas que no teu último dia, só você ri e todo mundo chora. Seria a consagração de uma boa encarnação. Exatamente. Exatamente. Gostariam de perguntar? Gostariam de fazer algum comentário? Por favor, fiquem à vontade. Nós estamos tão felizes, a nossa sala está cheia. Muito obrigado. Seria muito bom que vocês participassem. Quando não perguntam nada, assim, significa que ou não entenderam nada ou entenderam tudo. Não, acho que não tem meio termo. É verdade, isso é verdade. Muito verdade. Olha, eu vou lá, hein? Ninguém pergunta, eu vou mexendo. Vou mexendo os pauzinhos aqui. Tenho... eu acredito que todos conhecem aquele momento em que o Sócrates foi questionado pelos seus discípulos, vou colocar assim, eu vou traduzir esse fato segundo o meu colorido, as minhas palavras, as minhas ideias. Ele foi questionado de uma forma assim, Sócrates, se nós colocarmos, se amarrarmos os tiranos, os 30 tiranos de Atenas aqui na cadeira, e sabemos que o Senhor é um grande filósofo, e se você falar para eles durante algumas horas, eles se tornarão, com certeza se tornarão filósofos. Lembram da resposta de Sócrates? Sócrates responde para eles assim, olha, a minha mãe, Venerete, era uma grande parteira, reconhecida, uma extraordinária parteira. Tinha uma coisa que ela não era capaz de fazer, dar à luz a uma mulher que não estava grávida. Eu estou contando esse episódio de Sócrates porque realmente não, é impossível, né? A parteira dar à luz a uma mulher que não esteja grávida. Então, eu estou contando esse episódio porque você colocou para nós com muita sabedoria, assim, com muita felicidade, que o programa, a pandemia é um programa seletivo. E nós temos ouvido grandes palestras, grandes palestrantes, ideias e pensamentos voltados para essa transformação. E percebemos que se nós não estivermos grávidos, eu acho que nós vamos passar batido, né, nesse período de pandemia, sabe? Então, eu acredito que nós precisamos estar despertos para o que está acontecendo na atualidade, para que realmente nós possamos dar à luz, sabe? E eu espero que a sua palavra, a sua mensagem, esta sala hoje, pode inseminar pensamentos, corações por aí afora. Não é?
eu penso assim, aproveitando o seu gancho aí, da maiêutica socrática, né? Eu penso que o momento é para nós termos parto de ideias, ideias Exato. boas, ideias de amor, ideias de afeto, né? Eu só, quando Sócrates foi lá no oráculo de Delfos e foi perguntado lá quem era o homem mais sábio do mundo, e que ele teria respondido, eu só sei que nada sei. Você, como bom mineiro, já deve saber que quando essa frase veio em Minas Gerais, os mineiros alteraram a frase, né? Está naquele livro Grande Sertão Vereda, né? Que ele disse assim, os mineiros usam, e eu uso também. Olha, eu só sei que nada sei, mas desconfio de muita coisa. É verdade, precisamos mesmo. É através dessa desconfiança que a gente busca saber algo, né? Não, é isso mesmo. Olha, gente, todo mundo, Paulo, você me permite uma palavra? por favor, Sharon. Olá a todos, amigos. Olá, querido Dudo. Oi. Muita inspiração, muitas ideias. E não sou mineira, mas desconfio de muita coisa também. E esses convites todos, não tem como não pensar num convite de olhar para nós, olhar para esse ser de luz que cada um é, que cada um tem na sua essência, e aceitar o convite de se amar, de se reconhecer como esse ser de luz que somos, não como potenciais, possibilidades, não, é certeza. Nós somos esses seres de luz. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos aceitar esses convites trazendo para a nossa realidade. Então, às vezes, é tão longe a dor do irmão, é tão longe as misérias do mundo, mas pode estar dentro do nosso lar, né? Dentro da nossa comunidade, tão perto com os amigos. E o lado fantástico da pandemia, como o Paulo colocou, né, na prévia palestra, é esse mundo de tecnologia que está chegando a todos, que está oportunizando a todos. Não posso abraçar o meu amigo, não posso ir visitá-lo, mas posso fazer uma videochamada, posso trocar uma mensagem. Agora, na nossa rotina diária, a gente está incluindo o hábito de responder mensagens, de responder e-mails, de enviar vídeos, até tempos para as videochamadas mesmo, porque nós precisamos. Tem a passagem que Kardec, na Revista Espírita, se eu não estou enganada, de 1868, ele falando de isolamento social, ele fala que o isolamento social é prejudicial ao homem, à humanidade, mas que não existe isolamento quando se tem comunhão de pensamento. Então, seja em estudo, seja em oração, sempre que nos dispomos a estar em grupo, a estarmos abertos a ouvir, a compartilhar com o outro, independente o meio que se esteja, a gente tem essa coisa linda, que é aqui, nós, aqui no frio de Curitiba, conectado com vocês aí, e tendo essa oportunidade de todos crescerem em amor e entendimento. Isso é muito lindo. E eu espero que essas pérolas que nós estamos recebendo sejam maiores do que toda a tristeza, toda a dor que a gente está tendo por esse momento que todos estamos passando, né? Esse momento de grande prova para a humanidade. Então, que nós possamos fortalecer a nossa amizade, aos velhos amigos, aos novos amigos, e saber que estamos unidos nessa vibração de amor, nessa vibração que com certeza pode mudar tudo. Gratidão, queridas. Gratidão, Dudu. Maravilhoso. Obrigado. Maravilhoso, Churama. Muito obrigado, viu? É isso mesmo, é isso mesmo. Na conclusão que fica no meu coração, no meu pensamento
nós percebemos, buscar perceber, estar assim, aware, atento para o convite da vida, né? Como você colocou, Shurama, muito bem, muito obrigado. Percebeu e não viver a vida de passagem, mas buscar estar atento, né, Shurama? Estar atento às possibilidades e a vida convidando todas as manhãs, todos os dias. Muito maravilhoso. Ótimo, gente. E falando em convite e na vida, o São João da Cruz deixou um poema extraordinário. Ele, o místico do cristianismo, ele fala da a noite escura da alma. Aí, quando você vai buscar entender esse poema, compreender o que é que ele está falando, ele fala daquele momento em que você não precisa buscar Deus daquela forma de compreender, de analisar, de inteirar da vontade dele, mas sim aquele momento em que você encontra e sente-se solitário, como se Deus não estivesse ali presente. Ele chama esse momento de a noite escura da alma, que é onde você se apresenta como você é. E a sua relação mais íntima com a vida mostra a pureza, a totalidade do seu ser. Então, na observação e na janela, que da janela de São João da Cruz, nós observamos isso que você acabou de apresentar, Shurama, essas possibilidades de estarmos conscientes diante da vida. Gente, olha, professor, nós gostaríamos de encerrar assim, pesaroso, porque é um momento tão fecundo para todos nós. Nós estamos muito agradecidos pela sua presença, pela sua palavra. Te agradecemos muito pelo seu trabalho e pela sua dedicação. Te pedimos que volte outra vez. E nas suas últimas palavras, depois das suas últimas palavras, te pedimos para fazer a prece de encerramento, se for possível, por favor. Será uma alegria. Primeiro, agradecemos aí a presença de todos. É uma alegria ver tantos rostos amigos e tantos novos amigos juntos nesta reflexão. Eu penso que, mais que nunca, o momento é de muita reflexão sobre a situação que o planeta está vivendo e que nós coloquemos em nossas orações a paz, o amor e o pensamento de Jesus, espargindo a todos os nossos irmãos a alegria de viver, a alegria até de aprender com as dificuldades, mesmo que isso ocasionalmente nos machuque, e machuque os nossos irmãos. Mas sempre aquilo que vem para nós é que vem do nosso Pai. Pode ser através de Jesus e até de outros espíritos, mas sempre para nos burilarmos, para nos fazermos melhor. Que a gratidão esteja sempre em nosso coração, por habitarmos esse planeta maravilhoso, por estarmos aqui, partilhando com os nossos irmãos, essa nave que segue em rumo ao infinito, ao mundo de regeneração. E que um dia estaremos lá, nos encontrando, relembrando dos tempos que passaram, mas com certeza, com alegria e felicidade em nossos corações. Que a paz, o amor, o afeto de Jesus estejam no coração de todos. E que assim seja.
Que assim seja.